It Stays With You é um documentário de 2017 sobre o uso excessivo de força nas missões pacificadoras da ONU. O filme fala especificamente sobre a missão do Haiti de 2009, na qual o Brasil desempenhou um importante papel. O média-metragem busca dar voz às vítimas que perderam membros de sua família e suas casas e não tiveram satisfações dadas pela ONU. No dia 21 de outubro, o Sinusp recebeu os realizadores do filme para falar um pouco sobre o documentário, seus próximos projetos e a função das missões pacificadoras atualmente. Confira! Quem quer fazer a primeira pergunta? First question, please. This version of the film we completed in, I think it was June 2017. We went back to Haiti then to talk to the participants, but later to tell them how we were progressing with showing the film. And when we were there, we met with a doctor who told us about his experiences of not being able to get into Haiti. So there is a slightly updated version that was produced in 2018, but this version is 2017 because we don't have the money to subtitle the new version into Portuguese. Sorry. 2013. 17. But you went there in 2016. We went. We were in Haiti 2016. Filmed in 16, 17, and finished it in 17, I think. Então, eles estiveram no Haiti para filmar em 2016 e 2017, finalizaram no final de 2017, que é essa versão que vocês assistiram, mas tem uma versão atualizada em 2018 que não está legendada em português. Por isso não foi mostrada ainda. The film is on a website and there are about 5 versions: Creole, French, English, Spanish and Portuguese. And also on the website we went back about 6 months later to make little short films to ask the participants to address the UN directly. Or actually we asked them what they wanted to do, to make a 3-minute film themselves, and they all chose collectively to make an individual film, which is on the website, where they directly address the United Nations on the loss of their property, loved one or whatever. So you can find it on itstayswithyou.com. Então, no site tem versões em várias línguas: português, francês, inglês, crioulo, espanhol. O site é It Stays With You, né? Fica com você em português, uma tradução livre, itstayswithyou.com. E também eles voltaram ao Haiti depois para ver as pessoas que tinham dado depoimentos, para ver como elas estavam, e acabaram fazendo alguns curtas lá, produzidos diretamente para essas pessoas que escolheram o tema, o que elas iam falar e como elas iam fazer. Então, são pequenos filmes, clips, né, filmetes em que elas falam diretamente para a ONU sobre as perdas, tanto físicas quanto emocionais e materiais delas. We sent the film to the UN Department of Peacekeeping, the UN Office of Legal Affairs, the Haiti desk of the High Commissioner for Human Rights. Então, eles, eu não vou falar, nomear todas as instâncias, mas levaram para a Comissão de Direitos Humanos, para várias lideranças da ONU, para que assistissem ao filme. And we also screened the film as a side event at the Human Rights Council in 3rd of July 2018. E eles também fizeram uma sessão do filme numa atividade paralela na comissão Human Rights Council. No Conselho dos Direitos Humanos em Genebra, em julho desse ano. And we also invited the UN to participate in the film, but we didn't get any replies to that. We wrote to the Undersecretary General for Peacekeeping at the time, Jean-Marie Guéno, who did reply, but he said he was too busy traveling, and that we should contact the current Undersecretary for General, Jean-Pierre Lacroix, who didn't reply at the time when we invited him to participate.
Eles convidaram os secretários, subsecretários para direitos humanos da ONU tanto para participar do filme com depoimentos e também para assistir ao filme. Mas um deles respondeu dizendo que estava muito ocupado no momento, o outro respondeu até um certo ponto, mas depois parou de responder. But at the time that we were screening the film as a side event at the Human Rights Council, Jean-Pierre Lacroix did reply. I had been emailing him, and we had sent those, as well as the film, the short versions. He replied to say, we're taking this very seriously, we're very concerned, and we'll get back to you soon. Então, nesse evento paralelo em que eles exibiram o filme durante a Convenção de Direitos Humanos em Genebra, o secretário de Direitos Humanos se mostrou preocupado, interessado em saber mais sobre o assunto e disse que ia investigar, mas respondeu também alguns e-mails e depois não respondeu mais. Acho que eles... You keep trying talking to him. Yes, so that was July 2018. He said he'd get back to us very soon, but he hasn't, and he's ignored all the emails that I've sent since. Então, isso foi em julho de 2018 que ele disse que ia ver e ia responder e que eles aguardassem, mas desde então eles vêm tentando contato com ele e ele não responde. And we also took the film to the human rights officer in Haiti, who is based in another mission similar to the other one, MINUJUST, which I think just withdrew this week. E eles também levaram o filme para o secretário de Direitos Humanos baseado no Haiti, que era também envolvido na MINUSTA e numa nova missão que acabou substituindo a MINUSTA, que deve ter saído do Haiti essa semana. And he was sympathetic and empathetic, and he saw the film, and we brought some of the participants to the UN base in Delmar, where he met them and took some notes and took initial interviews. Então, eles levaram, inclusive, participantes do filme, e esse secretário se mostrou bastante simpático ao filme e com bastante empatia com relação ao que aconteceu com os depoentes. But he said that he needed to gather more evidence before he could do anything. And I suggested to him that it would be important to go out to Cité Soleil and talk to the people in the neighborhood and look at the damage to the houses. E ele falou que, para que se fossem tomadas algumas medidas cabíveis, legais, ele tinha que coletar mais evidências. E ela, então, sugeriu que ele fosse a Cité Soleil, ele mesmo, e conversasse com vítimas e visse com os próprios olhos a destruição das propriedades, os buracos de balas. And he said he would do that, and I believed him. He seemed committed. But in November 2018, I emailed him, because we were back in Ireland then, to ask him what was going on, how it was progressing. Então, ela realmente achou que ele era uma pessoa que estava comprometida em averiguar e ir até Cité Soleil e conversar com essas pessoas. Mas, em novembro de 2018, ela entrou em contato com ele de novo, já de volta à Irlanda, perguntando, né, como tinha sido, se ele precisava de alguma ajuda, enfim, o que ele tinha achado. But he replied then to say, unfortunately, he's not able to continue with investigating anymore, and the participants would have to pursue their claims at New York. E aí ele respondeu dizendo que não era possível fazer essa investigação por ali e que os ofendidos, as vítimas, deveriam procurar abrir ações legais diretamente na ONU em Nova York. Okay, it's a long, difficult answer. Okay, the first thing is, yes, as far as I know, it may be that a general large-scale problem like this, I'm not aware of Irish peacekeepers being involved in that kind of scale of
violence. Então, ela diz que sim, ela também pareceu bastante assustador esse quadro. E, embora ela nunca tenha ouvido nenhum tipo de denúncia relacionada a soldados irlandeses em missões de paz, envolvidos em atos de violência, ficou bem claro que esses fatos aconteceram But I think no Haiti, né? But I think part of the problem has been the way peacekeeping has evolved and the legal frameworks, the UN understanding and signing up to the appropriate international legal frameworks has kind of lagged behind the expansion of peacekeeping into a wider range of operations. Então, ela acredita que as missões de paz foram mudando ao longo de sua evolução e à medida que elas foram aumentando em número também no mundo. E que ela acredita, e toda a pesquisa dela leva a crer, que o grande problema é a falta de claridade no sentido legal do uso da força. So, international human rights, the UN has increasingly in the last decades committed to more and more stronger commitment to human rights protection, but it hasn't transferred that commitment to its rules of engagement for peacekeepers, which are still very much modeled on international humanitarian law or law of armed conflict. It's not quite the same, but it's modeled on that. And they use the same rules of engagement. There's no difference in their rules of engagement, I should say, between the rules that they use in an armed conflict situation and a law enforcement situation. Então, a grande questão é o uso, a lei apropriada para conflitos armados e para a manutenção da paz ou da ordem, né? Chama Rules of Engagement. Em português, regras para engajamento das missões, né? Então, ela acha que existe uma zona cinzenta entre o que é uma coisa e o que é outra. O que é uma missão de reforço da ordem e da paz, ou o que é uma missão, o que é um batalhão de guerra entrar no conflito armado. As regras internacionais são diferentes. E uma está se misturando com a outra. É o que ela vem observando a partir da MINUSTAH, que foi uma missão que durou bastante tempo. So there is quite a pressure coming from academics and NGOs and the ICRC that the UN should commit more strongly to compliance with human rights law in its own operations. But the looseness of the rules of engagement, in my view, this is my view, not written anywhere except in articles that I'm writing, in my view, this looseness leaves UN peacekeepers under pressure, political pressure, to use force that outside of the appropriate legal standard, which is a human rights law. Então, apesar de reconhecer o comprometimento da ONU ao longo dos anos com direitos humanos, essa zona cinzenta essa zona cinzenta legal que determina as regras de engajamento para um conflito armado, declaradamente armado, e uma missão de reforço de ordem e paz, realmente tem sido bastante criticada por ONGs, comunidade acadêmica, e principalmente nos escritos dela e nas conclusões que ela tem chegado ao longo dos anos pesquisando sobre o tema. E que provavelmente seja realmente necessário reavaliar as regras de engajamento para que não hajam excessos no uso da força. And the mission was under intense pressure from the business community in Haiti and from the United States. Desculpa, eu esqueci de falar a última parte, que também tem que se considerar a grande pressão política que essas missões sofrem, para que usem realmente a força, para que
aniquilem um inimigo que geralmente são gangues criminosas, como no Rio de Janeiro, né, os traficantes, no Haiti, gangues de crime organizado, não necessariamente ligados ao tráfico de drogas, mas existe uma pressão política enorme das comunidades nesses países também, das indústrias, dos comerciantes, das elites, para que algo seja realmente feito e que a força seja utilizada. In fact, one general, General Basilar, refused to carry out operations an intense operation like the one described here, the one on 6th of July 2005, when they used 22,700 bullets, 78 grenades and 5 mortars. And he was under pressure from the business community to carry out a similar operation, and he refused, and he was found dead 2 days later. Então, um exemplo assustador dessa pressão foi um caso ocorrido no Haiti, durante a MINUSTAH, um general brasileiro, o general Barcelar. Ele teve uma reunião numa noite com a comunidade de negócios, né, como se fosse a Fiesp do Haiti. E também eu acho que é importante, I think it's important to contextualize the political situation that was in Haiti at the time. Só para eu finalizar, então, assim, né, essa grande pressão das comunidades também leva ao uso desproporcional da força. E só finalizando a questão do general Barcelar, ele foi numa reunião, houve uma grande discussão, uma grande briga naquela noite, e a comunidade de negócios exigia que a MINUSTAH tivesse uma ação efetiva de uso da força em Cité Solé, porque eles tinham que matar os líderes, eles tinham que fazer alguma coisa contra os líderes das gangues, e esse general Barcelar é sabido publicamente que ele se recusou a apoiar o uso letal da força. E 2 dias depois, ou talvez na mesma noite, eu não estou bem lembrada, no dia seguinte, ele foi encontrado morto no quarto de hotel dele, disseram que ele se matou. Mas isso não está claro até hoje, isso se perdeu ao longo da missão, mas até hoje isso não foi muito bem esclarecido também. E o Cal queria complementar. This is a very simplistic political context, because the film doesn't address the political context deliberately, because it was a participatory film. But Então, ele diz que o contexto político é bastante simples no Haiti. Embora o filme não se atenha a explicar esse contexto político, porque é um filme sobre vítimas de força letal da MINUSTAH. E é um filme participativo, nesse sentido de dar grande espaço, ou quase todo o espaço, para as próprias vítimas reconstruírem suas narrativas. Jean-Baptiste Aristide was the very first democratically elected president in Haiti's history, and he was overthrown in a coup d'etat. Many people believe the United States were implicated in that. Então, a gente sabe, né, todo mundo sabe que o Jean-Bertrand Aristide foi o primeiro presidente democraticamente eleito no Haiti. 1994? No, he was elected in 2000, the throne. Ele foi o primeiro presidente democraticamente eleito no Haiti, e em 2004 ele foi deposto por um golpe de Estado e teve que ir embora do Haiti, fugir, e muito se sabe, por fontes de relações internacionais e via imprensa, de que os Estados Unidos apoiaram esse golpe também. Because of the Duvalier dictatorships prior to that, Aristide had demilitarized Haitian society. The army had been more or less demobilized. So when he was overthrown, there was very little security. Então, quando ele foi eleito, ele desmobilizou quase todo o aparato militar por conta da ditadura do Duvalier de tantos anos, né? E aí, na época, quando houve o golpe, ele estava tudo praticamente desmilitarizado. Então, não foi difícil também. So this state security vacuum was filled by the United States sending in troops
temporarily, but as one senator said, this is very expensive, let's get the Security Council to do it instead, and so MINUSTA was then sent in. Então, logo para ocupar o vácuo político, quando ele foi deposto, os Estados Unidos mandaram uma força de ocupação provisória e depois o governo americano chegou à conclusão de que aquilo era uma operação muito cara para os Estados Unidos e que era melhor mandar uma força de paz da ONU para que eles se retirassem. And so MINUSTA found itself not supporting state security, but actually being state security. And so they were at the front line of security in a way that probably Irish United Nations troops have never found themselves, and most United Nations peacekeepers rarely find themselves as the only security. Então, assim, no caso da MINUSTA, eles não eram uma força de paz, de apoio a outras forças de segurança do país. Eles eram a força de segurança. E talvez, na opinião deles, foi a missão de paz que teve a maior responsabilidade nesse sentido de agir como polícia e de ser a força de segurança oficial do Estado. And so, as Siobhan said, I think they found themselves under intense political pressure. Então, como a Siobhan já havia dito, eles se encontraram em meio a uma extrema pressão política. From the government which had replaced the democratically elected government to take action to restore order. Principalmente do governo que tomou o lugar do Jean-Bertrand Aristide e que queria restaurar a ordem, entre aspas, a todo custo. And there was a degree to which the gangs were not affiliated with the Lavalas movement, which was Aristide's political movement, but there was a certain affinity there, and therefore those areas that supported Lavalas, that supported Aristide, were particularly targeted by the United Nations troops. Então, e também tinha uma questão política nessa guerra, entre aspas. As pessoas mais pobres, mais humildes e até os criminosos, os membros das gangues, eram mais favoráveis ao Jean-Bertrand Aristide. E então também havia uma pressão política para que esses apoiadores de Jean-Bertrand Aristide fossem também exterminados ou fossem reprimidos. Então, né, tem there were those, they were called rats or something like this by the local police. Então, havia também a questão da perseguição política nesse uso, não pela MINUSTA exatamente, mas a MINUSTA parecia dar cobertura, às vezes, para as ações da polícia local haitiana, que foi se formando novamente. Então, havia também, além da questão da pobreza e do crime organizado, havia a questão política também. I think there were other things that could have been done to assist with controlling law and order. I'm not saying that there would be a miracle cure, but there would have been other things that could have helped in some way. Cité Soleil was entirely, during this period, was entirely blocked off. All the exits and entrances were controlled by MINUSTA. Okay, so a number of the generals and other mission personnel, there's a strong connection, because it's Brazilian troops, between Brazilian operations here and Brazilian operations in Haiti. And Então, fica claro que, pelo fato da MINUSTA ser coordenada e formada por militares brasileiros, existe uma forte conexão com as ações que acontecem coordenadas por militares no Brasil atualmente, ou desde então. And General Heleno has given a number of interviews recently, which have been kindly translated for me by Julia there, because I don't speak Portuguese, but she's translated a number of radio and television interviews.
Então, o general Heleno tem falado bastante sobre a experiência dele no Haiti e como ela pode ser aplicada no Brasil em diversas entrevistas. E a Júlia, ali que está ali sentada, fez algumas traduções dessas entrevistas que ele deu a vários veículos de comunicação no Brasil. In which he has spoken with high praise of the success of the mission in Haiti, and also stated that he had very flexible rules of engagement in Haiti, and he wants to use similar rules of engagement to deal with gangs in the favelas in Rio, working with Governor Witzel. Então, ele tem falado bastante de quão bem-sucedida foi a MINUSTAH, essa missão no Haiti, e, inclusive, falado sem qualquer restrição de como as regras de engajamento foram flexíveis no Haiti e como isso foi importante para o sucesso da missão e que, por isso, eles pretendem adotar esse mesmo modelo nas favelas do Rio de Janeiro, juntamente com o governador do Rio, Wilson Witzel. So my understanding is that he wants more flexible rules of engagement, similar to the ones he had in Haiti, that he would like the Brazilian troops here to have immunity from prosecution, as is normal for UN troops, and also that he would prefer to use troops from outside of Rio, because if you use troops from Rio, then people in the favelas might be warned of an upcoming operation. Então, que ele tem dito abertamente que é fundamental que essas regras de engajamento continuem flexibilizadas, o que significa a não penalização dos soldados envolvidos em ações violentas, e que ele prefere usar tropas, no caso do Rio, de fora do Rio, para que não haja nenhum tipo de identificação de soldados, eventuais identificações nas favelas. So we have funding to make another film, similar in some ways to this one, based also on participatory practices, working with participants from favelas in Rio in order that they should be able to tell their story. And there are several... Então, eles conseguiram uma bolsa, uma verba para fazer um novo filme, uma nova etapa do projeto no Rio de Janeiro, que vai ser filmado em novembro, e o filme vai usar das mesmas técnicas de cinema participativo, que eles chamam, para que as pessoas afetadas pela violência possam contar suas histórias e dividir as experiências delas. So we are hoping to work with participants in the favelas and also with NGOs here. We've spoken to a couple to try and raise awareness of the issue at the Human Rights Council and various other human rights focused centers. Então, ela espera, conseguir depoimentos que essas vítimas queiram falar sobre isso, e também pretende ouvir representantes de organizações não governamentais, estudiosos do tema de violência, legais, e, enfim, e espera que eles possam usar do mesmo método de colaboração participativa. And we're hoping to link the issue... E bem importante, eles pretendem levar esse tema doméstico da violência no Rio, e principalmente da violência estrutural de Estado no Rio, ao plano internacional, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e outras organizações internacionais também. And we're not abandoning the participants in Haiti. We're hoping to create a sense of, for better words, the solidarity by bringing both stories to the UN and to the particularly the Human Rights High Commissioner for Human Rights and Human Rights Council, to raise awareness of the problem of a lack of compliance with human rights law in law enforcement operations, both by the UN and in states.
E ela espera que, ela fala que eles não vão abandonar as vítimas no Haiti, as pessoas que participaram do projeto no Haiti. Ao contrário, eles pretendem criar uma rede de solidariedade entre essas vítimas de violência no Haiti e as vítimas de violência no Rio. Mas é indiscutível que esse novo filme no Rio vai servir como uma catapulta, uma nova catapulta para levar esse assunto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e realmente obter uma resposta de regras de para que novas regras de para que as regras de engajamento em missões de paz sejam revistas do ponto de vista de direitos humanos, das leis internacionais para esse tipo de ação. We've talked a lot about the United Nations, and I think at the beginning of all our projects, we have to be aware about managing expectations, because without being skeptical about it, we are aware that the United Nations is an enormous organization that's very, very slow to change. Então, ele acha que, apesar de tudo que foi dito, e é algo que ele procura ter em mente desde o início do projeto, que as expectativas têm que ser gerenciadas, no sentido de que é importante ter em mente de que a gente fala tanto das Nações Unidas, da ONU, mas que eles são uma organização gigante e tudo que acontece, todas as mudanças ou mesmo reações deles são muito lentas. E é bom ter isso em mente. And at the beginning of our project in Haiti, we met with community leaders, we met with a couple of communities and inviting them to work with us. One did, one didn't. But right at the beginning, we need to discuss what it is that is achievable and what they want to achieve, what can be achieved, what we will try to achieve. Então, que isso ter esse gerenciamento de expectativa em mente foi muito importante. E também é importante para ser dito aos participantes do filme. Então, a primeira preocupação era deixar claro a eles o que era possível de fazer e o que eles queriam realmente, o que eles almejavam com esses depoimentos, essa participação. And one of the early demands of the community, the participants, was they wanted justice, they wanted prosecutions, they wanted compensation. E a primeira demanda dessa comunidade que topou participar do filme é que eles queriam justiça, eles queriam compensação e justice, compensation. Mm-hmm. That's it. That's it. Well, that's it. In a sense, they never are going to get that. And we had to discuss that. We had to say first of all, we're small, we're two people from university. This is Haiti I'm talking about. Yeah, but ele falou, era muito importante deixar isso claro para as pessoas de que conseguir justiça e compensação, está me fugindo a palavra em português. Indenização, obrigada. Ter justiça e indenização parece algo bastante longe da realidade. Então, que eles tinham essa preocupação ética, né? Tem essa preocupação ética desde o começo. Eles são dois professores, enfim. But what we could achieve is providing an international platform for their voices, their experiences. Mas o que ele achou, o objetivo deles, o que parece viável, é prover essa plataforma internacional para que as histórias deles fossem contadas e ouvidas. O projeto, só para deixar claro, o filme é parte do projeto. Tem o website, que é a plataforma. É um projeto multimídia que vai além do filme também. I'm telling them that the project is beyond the film. There's the platform, the website. So it's a place where stories are being held and told. And one of the main reasons we operate participatory practice is we are dealing with people who have suffered severe trauma.
one of the main reasons for participatory practice is that those people, those survivors, have suffered severe trauma. Então, essa técnica de participação voluntária ou participação coletiva, ela é, enfim, tem várias implicações psicológicas e ela é adequada para pessoas que sofreram traumas muito severos. And what trauma does is it fragments your sense of self, of who you are and where you've come from. E, geralmente, a consequência do trauma severo é perder a sensação de pertencimento. Você não consegue mais se colocar como indivíduo em determinadas situações, você perde as referências. And one of the methods of addressing trauma is to try and put together a sense of who you are and where you've come from. In other words, to re-story yourself, to become an author, a co-author of your story once again. Então, uma das técnicas de tratamento, né, de traumas severos é você poder se olhar de novo, se reconectar com você mesma, com você mesmo, recontando essa história, sendo coautor, na verdade, daquilo que aconteceu com você, da sua história. And that's why, as Siobhan said at the beginning, we give people the opportunity to look at drafts of the film and to finally approve the film before it is publicly released. Então, é muito importante sempre ressaltar de que antes do filme ser finalizado, ter sua edição final e finalmente ser exibido ao público, que eles fazem questão de mostrar os copiões aos participantes para que eles digam se eles gostaram, se não gostaram, se acham que está real, que estão bem representados, e isso é super importante. And as well as trauma, there's always threat, there's always risks. And it's really important that people are aware of the risk that they're taking, because afterwards there could be repercussions. They need to know that the story they tell is the story that they want to be represented out in the public sphere. E tem também a questão do risco das pessoas, que as pessoas têm que ter consciência de que elas correm a partir do momento que elas resolvem contar suas histórias publicamente. E, então, isso é muito importante também, que elas tenham essa consciência. E eles também, né, se preocupam com isso. Yes, you've picked up on something that was very important to both of us. We wanted to make a film in which we would draw on the elements that are empathetic, that everybody shares. So people in Ireland and Brazil, Norway, wherever, understand children, school, homework. All these things are shared experiences. We didn't want to show, for a number of reasons, but we didn't want to show, we didn't choose to show archive footage of shootings. We didn't choose to show dead bodies for two reasons. Sorry. Então, essa suavidade, né, que a professora Laura comentou, isso é algo muito comentado, que o filme é sobre uma situação extremamente violenta, mas o filme não é violento em si. E o que ela diz é que isso foi proposital. Eles não quiseram, de maneira nenhuma, mostrar imagens de tiroteios, de arquivos, de corpos dilacerados e de guerra, de ataques, porque há muitas imagens sobre isso. So, of course, we wouldn't show dead bodies because we'd have to find the families and ask their permission, but also because it's alienating. It's not a shared experience. E eles deram preferência a essas experiências cotidianas nas casas das pessoas, nas tarefas ordinárias do dia a dia, justamente porque todos se identificam. E mostrando corpos dilacerados ou mortos,
assassinados são cenas extremas com as quais nem todos nós nos identificamos. We also we had a bit of an argument with our editor, actually, who's a brilliant editor. But there were some shots of the rivers choked with rubbish, and she wanted to choose one of these shots, but we both decided we didn't want that because that too is alienating. It's not something that is a shared experience. Waste? Just waste? This high in rubbish. Então, tinha muita cena também de pobreza mesmo e de degradação ambiental, como rios lotados de sujeira. Um momento no filme a gente vê uma criança brincando num lugar bem feio, assim, sujo, né, na favela de Cité Solaire, mas é só. Eles não quiseram mostrar essas coisas óbvias que todo lugar, toda favela tem, que é sujeira, a pobreza, e muito menos cenas violentas, explicitamente violentas. Well, also the editing, I think, was very important because it's good that you picked up on that quotidian, the everyday. That was very, very important. And as Siobhan said, not the kind of poverty pornography, as it's sometimes called, but the everyday that can be shared. Então, tem uma parte que ela falou, que eu também não traduzi, que eles chegaram até algumas briguinhas, algumas brigas com a editora, que é uma editora brilhante, mas que eles bateram o pé, que não queriam mostrar essas, tipo, pornografia da pobreza, né? Cenas que todo mundo sabe, conhece, mas que chocam, né? E deram preferência às pessoas mesmo. And the other thing is that when the survivors are describing their experiences or their hopes, there's very rarely, if any, cutaways. It's always on them. When you move to the experts or other people, we then go back to what would be more traditional filmmaking with lots of visual cutaways to illustrate the point. But with the participants, it's always just them talking. Então, eles tiveram também esse cuidado para não ser um filme muito cortado, muito frenético, e que, quando os depoentes estão falando, a câmera fica parada neles, para que eles realmente falem e contem sua história. And as you identified as well, there was one song at the beginning, and then thereafter, very minimal, just in a couple of acoustic links. But we deliberately, once again, kept that deliberately minimal. Então, a música, né, que você citou, todo mundo cita também, que é bem bonita. Would you like to tell how do you discover the song? Quite interesting. Well, we tried to find everyone had recommended a particular song, which was a very famous Haitian singer, but we couldn't get copyright. Então, todo mundo recomendou que eles usassem uma música de uma cantora muito famosa haitiana, mas eles não conseguiram os direitos autorais. So there is a folk archive in New York called Folkways that have tried to gather as much folk, traditional folk, from all over the world as possible, and after a period of time it becomes copyright free, but you pay them a certain amount for the right to use it. Então eles acabaram achando essa música num museu de músicas folk em Nova York, que as músicas vão envelhecendo e vão, né, caindo em uso público, e que você paga uma quantia para esse museu e pode usar a canção. But we're hoping with our Brazil film that as a nation so famous for its music, we won't have to go to Folkways. Mas eles esperam que no Brasil, um país tão famoso pela sua música, eles não tenham que recorrer ao museu de folk para achar uma canção. E o que ele estava dizendo também que, em termos musicais, o filme é bem minimalista mesmo. Isso é proposital. Tem essa música no começo que chama bastante atenção. Durante o filme tem algumas músicas, coisas bem de fundo, as crianças cantando, e depois uma musiquinha mais caribenha no final, mas é só isso mesmo. And there's no voice of God narration, and the text, we kept reworking the text to minimize it and minimize it. So contextually it has been criticized for being weak, for not giving enough political context, but for us it was to prioritize the survivors. É que o filme chegou a ser criticado pela falta de contexto político e de mais informações sobre aquele momento.
e até sobre a própria Minusta, mas eles também acham que é isso mesmo que eles queriam fazer, que é dar voz às vítimas de violência durante esse período. No, we arrived 2 weeks ago, so we're in early discussions with people. Yes. If you have any recommendations, please. Se você tiver qualquer recomendação, por favor. Yes, there are a lot of things that could be included, and we haven't nailed down exactly what, but we can't include everything because the focus will be the participants' stories, and the film certainly can't be more than an hour and a half, and most of it must be their stories. But Yvonne, I think the state, the violence from the police, the state police will be addressed. Yes, by the it end will of the be day. addressed. We haven't focused on exactly what, but state police, the military police will be addressed. If we can, look at the firing from helicopters, but we're at an early stage, we need to... Eles estão, né, tentando, na verdade vai acabar ficando tudo meio ligado, porque é a militarização mesmo da segurança pública, no final das contas, sendo da polícia do Estado, da polícia ou dos militares. Então, isso, com certeza, vai acabar entrando no contexto. Yeah, I think it'll be about policy significance of what happened in Haiti, coming back to Brazil, whether it's the military intervention or the practices of the military police or the civil police. It's about policy impact, not just. I mean, Herrero is the head of security. There's a lot of decision making going on at the top that we'll try and address in some way. Então, tudo é sobre política, tanto da perspectiva, sob perspectiva internacional, como doméstica. E que, com certeza, esses temas de política de segurança pública, seja da polícia militar, da polícia civil, ou com participação do Exército, vai acabar sendo avaliada. Yes, I would agree that is the core problem, and well, there are two things. In my view, that is certainly not a long-term success. There are serious problems in Haiti. The mission hasn't solved the problems there. But aside from that, whether it's successful or not, there is the question of we all have core fundamental human rights, whether we're poor or rich, and solving a problem in some other area, you cannot, in my view, and legally you cannot override somebody's rights in order to improve security generally. E o que ela está dizendo que é o foco principal da pesquisa dela, de que não é possível, não é aceitável que para uma parte dos cidadãos valha um tipo de lei e para outros não. Ou seja, você não pode violar os direitos humanos de uns querendo, em nome de melhorar a situação para outros. Isso é inaceitável e ilegal. Alguma outra questão? Eu acho que podemos agradecer. Muito obrigada.